seja muito bem-vindo. Eu me chamo César Ribeiro, sou especialista na criação de e-books, autor do livro Como Criar um E-book de Alta Conversão, que já passou aí da venda de 2.000 exemplares, e também diretor do Redator Online, que é uma empresa especializada na criação e no lançamento de e-books. E eu me dedico a ensinar pessoas assim como você, pessoas comuns, como que elas podem sair do zero às 1.000 vendas com o seu e-book, independente do nicho de mercado e mesmo que não tenham experiência. E para te ajudar a fazer isso, eu compartilho o método Conteúdo Estratégico, que é um método que eu compilei e aperfeiçoei em todos esses anos, depois de 10 anos trabalhando nesse mercado, e hoje eu compartilho com você através dos conteúdos no blog, através dos vídeos, das lives. Hoje nós vamos falar sobre como você pode evitar que o seu e-book seja um fracasso. Como começar do jeito certo? Como evitar criar um e-book que já esteja fadado ao fracasso ou que fracasse aí na hora que você colocar no seu mercado. É sobre isso que a gente vai ver hoje. A gente vai aprender como que você pode garantir que o e-book que você está criando, ou o e-book que você já criou, ou o e-book que você está pensando em criar, como que você pode garantir que esse e-book aí tenha potencial de chegar às 1.000 vendas? Existe uma maneira certa de começar? Existe um jeito certo de começar? O que é mais importante de você avaliar nessa hora? Então, se você tem interesse, está pensando em criar um e-book, já criou um e-book e não está funcionando, ou quem sabe está nesse processo de criar e-book, né, ou ainda só imaginando, continua comigo aqui para você saber mais e para você entender como que você evita que o seu e-book, independente do nicho, seja um fracasso. O que você precisa fazer para que isso não aconteça. E primeiro de tudo, nós precisamos alinhar o que eu quero dizer com fracasso. O que exatamente é o fracasso? Quando que eu considero que um e-book fracassou? Ou quando você deve considerar se o seu e-book fracassou ou não? Fracasso, para esse contexto, eu estou querendo dizer aquele e-book que não vende. Sabe aquele e-book que você se esforçou, que você lançou, você desenvolveu o seu conteúdo, fez tudo que estava a seu alcance, colocou lá, pelo menos na sua visão, o melhor conteúdo que existia, fez até uma diagramação legal, um design legal, colocou ele no mercado, só que as vendas não acontecem. Ele simplesmente não funciona. Por mais que você tenha se esforçado nesse processo de criação, ele não funciona, ele não vende. E às vezes, você até chega ao ponto de divulgar esse e-book. Você está fazendo anúncio, fez anúncio no Facebook, fez anúncio no Instagram, você está levando as pessoas até a página de vendas, por exemplo, desse e-book, mas mesmo assim, mesmo com todos esses esforços, tanto na criação quanto na divulgação, você não consegue vender. É isso que eu quero dizer que é o e-book que fracassou, aquele e-book que não funciona, o e-book que não gera vendas para você. E parece, né, quando você chega a esse ponto de lancei o e-book, não deu certo, ou se você está pensando em lançar o e-book, talvez você esteja pensando que isso pode acontecer com você e por isso você está aqui para evitar. Mas quando chega a esse ponto, a gente começa a se perguntar, poxa, o que será que eu estou fazendo de errado? Eu me dediquei tanto à criação desse material, eu separei o meu melhor conteúdo para oferecer para as pessoas, por que elas não se interessam por isso? Por que elas não querem comprar? Parece que tudo que você está fazendo está errado. Né? Mesmo você tentando, se esforçando, nada do que você faz é suficiente para você conseguir fazer as suas vendas. Ou quando você faz vendas, são poucas vendas, muito longe das 1.000 vendas. Às vezes você faz vendas só para conhecidos, vendas para parentes, faz uma venda hoje, outra venda só daqui a alguns meses. Então é isso que eu quero dizer com o fracassar, com o fracasso do e-book. É aquele e-book que por mais que o autor se esforce, ele não gera vendas. Você já passou por uma situação dessa? Você está passando por uma situação dessa? Ou quem sabe você está iniciando aí a criação do seu e-book. Muitas pessoas passam por isso, né? Muitas pessoas chegam a esse ponto de criar um e-book. Ou algumas nem sequer criam um e-book porque tem esse medo do fracasso também. Né? Tem essas pessoas que não criam um e-book, que travam antes da criação, antes de lançar para o mercado, porque fica com medo de lançar um material, lançar um e-book que não vende. Né? Então, no seu caso, você já lançou e não vendeu? Ou você está com receio do fracasso e por isso você ainda não lançou? É importante que você faça essa pergunta, que você entenda, né, em que nível você está, qual a etapa da jornada que você está, tá certo? E eu não estou querendo julgar aqui o seu conteúdo, não estou querendo julgar o seu e-book, não estou querendo dizer aqui que o seu e-book é ruim, mas a verdade é que e-book sem venda é, no mínimo, um sinal de que algo está errado.
Sabe aquela luzinha do motor lá do carro, que quando ela acende, você sabe que vem dor de cabeça? Aquela dor lá, aquela luzinha, né, que aparece lá no motor, que ela acendeu, você sabe que o negócio está ruim, que tem um sinalzinho ali de que algo está errado, que você precisa ir para o mecânico o mais urgente possível. Faltar vendas para o seu e-book é essa luz do motor aí que acendeu. Está mostrando que tem alguma coisa errada. Está mostrando que você precisa se preocupar, que você tem que prestar atenção, porque algo não está certo. Porque se estivesse certo, logicamente você estaria vendendo, as pessoas estariam interessadas no seu e-book, estariam comprando, você estaria caminhando aí para chegar às 1000 vendas. E de novo, eu sempre falo de 1000 vendas aqui, porque meu objetivo é te ajudar a chegar às 1000 vendas. Mas, como eu já falei outras vezes, as 1000 vendas é só o início, é só a ponta do iceberg. Uma vez que você chega lá, você vai descobrir que tem vários outros ganhos, várias outras coisas que você vai conquistar que ficam abaixo da superfície. Mas, se você não vende, você não consegue chegar às 1000 vendas. Como que você vai chegar às 1000 vendas se você não conseguiu chegar, por exemplo, nem em 100 ainda? É difícil, né? Não tem como. Não tem como pular etapas. E o fato é que os seus leitores, ou os seus clientes, né? Você pode chamar eles como você quiser, mas os seus leitores ou os seus clientes, eles são os maiores julgadores do seu conteúdo. É eles que vão dizer se o seu conteúdo é bom, é eles que vão dizer se o seu e-book é bom, é eles que vão dizer se aquilo ali faz sentido para eles. Se eles não estão comprando o seu e-book, tem um sinal de alerta aí. A luzinha do motor está piscando. Então você tem que prestar atenção. Talvez o motor ainda não esteja fundido, né? Não acabou, não é perda total. Mas você precisa prestar atenção antes que seja tarde demais. Ignorar essa luzinha do motor aí e deixar para lá não é uma boa ideia. Assim como você não ignora a luz do motor que acende lá no seu carro, porque você sabe que depois o prejuízo vai ser maior, a mesma coisa acontece com o seu e-book. Se você ignorar agora, você vai continuar do mesmo jeito que você está. Você não vai conseguir fazer as vendas que você precisa. Você não vai conseguir vender. E se você está pensando que, mas isso é normal, uma hora as vendas vão acontecer, sinto muito em te dizer, mas não é assim que funciona. Se não está conseguindo vender e você já está há um tempo tentando, preste atenção porque a luz do motor está acesa e você tem que prestar atenção. Ou se não, você vai continuar exatamente do mesmo jeito que você está, sem nenhuma venda ou com pouquíssimas vendas. E eu tenho certeza que você não quer isso, né? Se você quer vender, você tem que aprender o que você faz para evitar isso. Você tem que aprender qual a maneira certa de criar o seu e-book. E a gente vai começar a falar sobre isso agora, né? Para evitar que isso ocorra com você, para evitar que você lance o seu e-book, você tenha todo esse trabalho, você não consiga vender, você não consiga ter resultado, você precisa criar, ou você precisa ter, né, se você já criou, o e-book que as pessoas querem e da forma que elas querem. É simples, não é fácil, mas é simples. E o que eu quero dizer com isso? Não se trata de você, não se trata do que você quer escrever, mas do que o seu cliente ou o seu leitor precisa. Você tem que se colocar no lugar dele, você tem que entender o que essa pessoa está buscando, o que ela gostaria de ler, o que é importante para ela. Se a gente está falando aqui de um assunto, por exemplo, relacionado à medicina, a bem-estar, o que essa pessoa quer aprender sobre isso? Esse é o primeiro passo para você entender como você cria um e-book que realmente vai chegar às 1000 vendas, ou que realmente vai gerar vendas, né? Se você ainda está muito longe de criar, né, o seu e-book, ou está muito longe das suas primeiras vendas. Mas você tem que entender isso. E por que você tem que entender isso? Porque as pessoas elas não compram o seu e-book porque elas acham o seu e-book legal, porque elas acham a capa bonita, porque a cor é atraente, ou porque elas gostam de você. Não, não é nada disso. Elas compram o seu e-book por um único motivo, que é aquilo que o seu e-book pode fazer por elas. Pode ser o benefício que o seu e-book vai gerar para ela, o resultado que ele é capaz de trazer, a transformação que ele é capaz de trazer. Para que seu cliente compre, ele precisa sentir que vale o risco, que vale investir no seu e-book. E assim, se você está achando, mas eu já criei o meu e-book, eu já fiz tudo funcionar, só que eu não estou vendendo, é porque você criou o e-book do jeito errado. Sinto te dizer isso. Mas se você não está vendendo e você não levou isso em consideração, o e-book está errado. E aí não adianta você utilizar 500 técnicas de vendas que você não vai conseguir vender. Por quê? Porque o e-book está errado. O melhor marketing do mundo não é capaz de vender um produto ruim.
Se você está pegando um produto ruim e tentando vender para a pessoa, você não vai conseguir vender. Por melhor que seja a estratégia de marketing. As pessoas não compram aquilo que é ruim. E com ruim, eu não estou dizendo aqui que o seu e-book está feio, que o seu conteúdo talvez esteja ruim, né, no ponto pejorativo da palavra, mas simplesmente não é aquilo que as pessoas estão buscando, não é aquilo que elas querem. Você escreveu, talvez com base no que você gostaria de escrever, com base no que você achava importante, e infelizmente isso não é o que as pessoas estão buscando. Como não é o que elas estão buscando, não é o que faz sentido para elas, você não consegue comunicar isso de uma maneira que seja atrativa para a pessoa. E a gente já vai ver como que você pode comunicar isso da maneira adequada. Mas você precisa entender, se eu tenho um e-book, estou fazendo esforço, estou criando meus anúncios, estou fazendo minhas campanhas, estou anunciando e não tem venda, é porque o produto é ruim. E se o produto é ruim, você não consegue vender. Então você tem que se preocupar com o que o seu cliente quer, o que é importante para ele. Para ele comprar, ele tem que olhar para o seu e-book e sentir que vale o risco, que vale ele pagar aquele valor que você está pedindo para ele aprender o que você vai ensinar, que vale ele pagar aquele valor para ter o seu e-book. Se ele não sentir que vale, ele não vai pagar. É assim que a gente avalia tudo que a gente vai comprar, não é? A gente analisa, vale o risco? Vale o valor que eu estou investindo? Como que eu faço essa avaliação? Eu olho e percebo, vai me gerar mais resultado ou mais benefício do que esse valor que eu estou investindo? Se vai, eu compro. Se não vai, eu não compro, eu penso 10 vezes. E é assim que acontece com todas as vendas e acontecem com as vendas do seu e-book também. Você tem que calcular, você tem que ajudar o seu cliente a calcular esse valor ao ponto dele olhar para o seu e-book, independente do valor que ele está cobrando, né, que você está cobrando, ele tem que pensar, opa, vale isso. Por quê? Porque o que você vai me ensinar vai me ajudar a ganhar muito mais que isso. E não precisa ser financeiro, tá? Não é só no mercado de ganhar dinheiro que isso funciona. Às vezes você vai ensinar uma técnica para a pessoa que ela não conhecia, para que ela tenha mais qualidade de vida, para que ela tenha mais bem-estar, para que ela tenha mais saúde, para que ela economize tempo. Porque, afinal de contas, todo o conteúdo que a gente vende é focando em ajudar as pessoas a terem mais tempo. Porque ela economiza tempo, né? Se ela chega até você, você é especialista na sua área, e ela vai consumir o seu conteúdo, ela está ganhando tempo ali. Ela não vai precisar estudar, por exemplo, como no meu caso aqui, 10 anos de marketing digital e criação de livros digitais, para ela aprender e chegar no nível que eu estou. Ela tem a possibilidade de ter acesso ao meu conteúdo, pagar por esse conteúdo e ter acesso à experiência sem precisar esperar e lutar por esses 10 anos. A mesma coisa acontece com o seu e-book. Você levando esse conteúdo para a pessoa, você está, na verdade, vendendo tempo para ela. E fora, né, o que eu já falei aqui, como qualidade de vida, bem-estar, que aí varia de acordo com o seu nicho. E você precisa saber disso. Esse é o ponto-chave que você precisa ter. Você tem que entender exatamente como que isso funciona. E mais do que isso, você tem que saber olhar para o seu e-book, se você já escreveu, e você tem que identificar se realmente é aquilo que as pessoas querem. E criar o e-book em cima disso que elas querem. Só que não para por aí. Uma vez que você criou o e-book, agora você tem que saber comunicar isso também para a pessoa que está lá do outro lado. Apresentar esse e-book. Às vezes você até tem um produto muito bom, 100%, mas na hora de vender para a pessoa, de criar a sua oferta lá, você não consegue comunicar direito para a pessoa. Ela não consegue ver esse valor que a gente conversou aqui no seu e-book, porque você não está comunicando da maneira correta. Aí ela acaba não comprando. Não adianta você criar, não adianta você ter uma Ferrari e você quer vender se você não sabe vender essa Ferrari. Se você deixa ela travada lá dentro da sua garagem. Vai ter que mostrar para a pessoa. Se é uma Ferrari, todo mundo conhece, é fácil de vender. Mas se é uma coisa que ninguém conhece, é um pouco mais difícil, né? Se não é uma Ferrari, é um outro carro, mas um carro bom que você tem para vender, só que a pessoa precisa que você fale para ela que aquele carro é bom, a mesma coisa acontece com o seu e-book. Você tem que saber apresentar isso para a pessoa. Por quê? Quando se fala de estratégia de anúncios, ele só turbina aquilo que já funciona. Ele dá escala. Se eu tenho um produto bom, tenho uma boa apresentação, eu coloco o anúncio, o negócio estoura. Se eu tenho um produto ruim e uma apresentação boa, posso até ter vendas, mas vou ter reembolso. Se eu tenho um produto bom, mas uma apresentação ruim, eu não vendo. Simples assim. Então você tem que alinhar solução de um problema, um benefício, um resultado ou uma transformação ao seu e-book. Parar de vender o e-book em si, passar a vender solução para um problema,
um benefício, um resultado ou uma transformação. E para isso, o seu e-book já tem que ter sido criado dessa maneira. Senão, não vai adiantar. Não adianta eu prometer uma solução para ele no meu e-book, ser técnico demais, ele não conseguir aplicar. Se você fizer isso, o interesse vai ser muito maior. E aí, talvez, ouvindo tudo isso, você esteja pensando assim: ok, César, entendi. Mas é a criatividade. Onde que ela fica nisso? Eu vou precisar abrir mão do meu conteúdo? Quer dizer que eu vou escrever só o que o meu leitor quer, mas eu sou especialista na área, eu vou abrir mão do meu conteúdo? Não precisa se preocupar, porque você não vai perder nada disso. Você não vai perder nem criatividade, você não vai nem abrir mão do seu conteúdo. Por quê? Porque é possível ser criativo entregando aquilo que as pessoas querem. Essa é a maior criatividade, na verdade. Você entregar o que as pessoas estão esperando. E no final das contas, se você for ver, tudo que era inovação e era criativo foi baseado em uma necessidade das pessoas. Primeiro existia essa necessidade, para depois alguém desenvolver essa solução. É a mesma coisa que o seu e-book tem que acontecer com ele. E se você pensa em vender poesias, contos, outras histórias, você pode vender seguindo essa mesma lógica, seguindo esse mesmo passo a passo, esse mesmo método. Porque a questão é encontrar as pessoas que a sua poesia, o seu conto, esse tipo de conteúdo que você produz faz sentido. E todo mundo que cria e-book aqui, ou que pretende criar, ou que já criou, precisa fazer isso. Todo mundo aqui precisa achar o público para o qual o seu conteúdo faça sentido. Conecte com ele, é aquilo que ele está buscando, é a solução para o problema que ele tem. E essa é outra forma, né? Quando você buscar no mercado essa pessoa, é uma outra forma de você também vender e chegar às 1000 vendas. Lembra lá, produto, público e oferta. Se o público está errado, mesmo com um bom produto e uma boa oferta, você não vende. Você está mostrando a Ferrari para quem não quer uma Ferrari. Então adianta, por melhor que seja a Ferrari, ela não vai te ajudar, ela não vai vender, se a pessoa para a qual você está mostrando não tem interesse. E se você está pensando que você vai abrir mão do seu conteúdo, né? Vou ter que escrever só o que as pessoas querem, vou ter que fugir da minha essência, vou ter que falar aquilo que eu não gosto ou aquilo que eu não concordo, pode ficar tranquilo, porque você não precisa fazer isso. Se você é especialista na área, você não precisa falar o que você não acredita, nem muito menos inventar coisas. Na verdade, é o contrário. Eu recomendo que você leve essa sua essência, aquilo que você acredita, para o seu material, porque isso vai diferenciar ele, né? Principalmente se o que você está falando é contraditório, é contra o senso comum, é o contra o que a maioria das pessoas está falando. Só que, claro, você tem que falar isso e precisa, logicamente, entregar isso que você prometeu. Né? Não é só falar para a pessoa que eu vou mostrar para você uma coisa que ninguém está te mostrando, só que aí na hora que ela compra o seu e-book e vai ler, é igual o que todo mundo está falando. Não, tem que ser íntegro nessa parte. E como que eu vou fazer isso, então? Se eu tenho um conteúdo que eu quero falar, mas não é necessariamente aquilo que o meu cliente entende, o meu leitor entende, o que você vai fazer? Você vai atrair essa pessoa por aquilo que ela sabe, por aquilo que ela está buscando, e você vai ensinar ela aquilo que ela ainda não sabe. Muito se fala, né, no meio de marketing, atrair a pessoa pelo que ela quer e entregar o que ela precisa. E no fundo é isso que você tem que fazer como especialista. Você vai falar com ela com uma linguagem simples, que ela entenda, para ela decidir comprar de você. E no seu conteúdo é que você vai mostrar para ela o caminho das pedras, é que você vai mostrar para ela esse método diferenciado que você tem, essa forma diferente que você tem de lidar com as pessoas. É isso que você precisa fazer. E dá para fazer essas duas coisas, tanto vender com criatividade, com histórias, sem abrir mão do seu conteúdo e sem sacrificar a sua criatividade. Exemplo, vamos dizer que eu decidi criar um e-book aqui sobre meditação transcendental. É uma técnica, basicamente, de meditação. E aí eu decidi que eu vou vender. Mas o público para o qual eu decidi vender esse meu produto, ele ainda não sabe o que é meditação transcendental. Talvez ele nem medite ainda. Eu não estou falando com profissionais de meditação, não estou falando com professores de meditação. Estou falando com a pessoa comum, a pessoa que quer iniciar essa prática, a pessoa que quer ter resultado, né, que quer ter o benefício que a meditação traz para ela. Ao invés de eu falar assim para ela, tá aqui, meu guia de meditação transcendental, que para ela não vai fazer sentido nenhum e não vai ser atrativo, porque não é o que ela está buscando, como que eu poderia falar nesse caso? Poderia falar, reduza o seu estresse e melhore a sua saúde com 20 minutos por dia e sem precisar sair de casa. A pessoa quer reduzir o estresse.
A pessoa quer melhorar a saúde dela. É o benefício que a meditação traz. 20 minutos é o tempo que ela levaria para fazer uma prática disso, segundo o que essa meditação transcendental ensina. Ou seja, eu estou mostrando para ela que ela é capaz de ter o resultado que ela quer, de ter o benefício, de ter a solução para o problema dela. Qual que é o problema aí? Estresse, saúde ruim. Estou mostrando que tem a solução para ela fazer isso e que ela ainda pode fazer isso com menos de 20 minutos por dia, sem sair de casa. Agora, ela presta atenção em mim, ela quer saber, ela quer conhecer. Depois que ela prestou atenção, aí sim eu vou explicar para ela. Ó, agora que você prestou atenção, o que você vai aprender, na verdade, é que para fazer isso, existe uma coisa chamada meditação. E uma dessas meditações é a meditação transcendental, que é uma meditação XYZ, que acontece assim, você faz assado, funciona desse jeito, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, você tem que ter tantas práticas. Percebe? Eu atraí a pessoa por aquilo que ela quer, que ela busca, o problema dela, mostrei para ela que eu tenho a solução, e só depois é que eu estou apresentando o meu método, que eu estou apresentando o meu veículo, né? O que é o veículo? É o que você vai usar para levar essa pessoa até o resultado que ela quer. Que pode ser o seu método, pode ser a técnica que você ensina, né? Depende aí do que você está comercializando. Mas eu estou atraindo ela por aquilo que ela quer e não por aquilo que eu quero ensinar. Eu, como especialista, né, nesse nosso exemplo aqui, se você parasse para falar comigo, e eu sou especialista em meditação transcendental, eu ia começar a falar sobre meditação transcendental para você e ficar a vida inteira falando sobre isso. Só que o meu cliente não quer saber disso ainda. Ele não está preparado, ele não sabe o que é isso. Ele não conhece essa técnica. É muito técnico para ele, é uma linguagem muito difícil para ele entender. Ele não é especialista. Então você precisa atrair ele com o resultado, o benefício, a transformação que ele deseja. É no conteúdo do seu e-book ou até mesmo da página de vendas, né? Dependendo da estratégia que você está utilizando, que você vai explicar esse conceito, que você vai explicar essa técnica, que você vai provar para ele, né? A meditação, ela pode gerar esse resultado aqui que eu prometi. Vai ter lá, sei lá, um estudo científico que você descobriu, vai ter casos de seus clientes que reduziram o estresse, que melhoraram a qualidade de vida. Você provando para ele que isso é possível, através do seu conteúdo, ele vai aplicar. Não só vai comprar o seu e-book, como ele vai aplicar, ele vai seguir o que você está ensinando. Porque agora faz sentido. Quando eu chego para ele e falo, ó, pega o meu guia aqui de meditação transcendental, não faz sentido, ele não se conecta. Não é o que ele está buscando, não é o que ele está procurando. E aí ele nem aplica isso. Ele não sabe o que é, como que ele vai aplicar? Primeiro você tem que entender, né, aquilo que você está olhando para você poder aplicar. Qual que é a lógica? Não pense nessa estratégia, nesse método de se preocupar com o seu leitor, de entregar aquilo que ele quer, de fazer esse dever de casa, desde o planejamento lá do seu e-book até a etapa de vendas, porque isso é importante, né? Uma vez que você descobre o que o seu cliente quer, você não vai usar só para criar o seu e-book. Você vai utilizar para divulgar, você vai utilizar para fazer anúncio, você vai utilizar para produzir seus conteúdos, se você quiser produzir conteúdo. Você vai usar em várias ocasiões. Por quê? Isso que você vai utilizar para conectar com ele. Se você não sabe quem ele é e o que ele quer, você não consegue nem fazer essa conexão. O que dirá criar o seu e-book? Então você tem que prestar atenção nisso também. Então não pensa nisso como um inimigo, como, não, é uma coisa só para complicar, é uma coisa que vai só me sabotar. Isso está do seu lado, na verdade. Claro, se você souber utilizar isso da maneira correta, se você souber utilizar isso ao meu favor. Uma vez que eu descobri essas informações, como que eu utilizo elas agora? Aí você precisa entender essa lógica também. Onde que eu vou utilizar? Por exemplo, eu posso utilizar no título do meu e-book, na chamada da minha página, nos meus anúncios lá, eu posso utilizar, né, aquilo que eu sei que é atrativo para o meu cliente, mas tudo sempre alinhado e conectado, você provando para essa pessoa que vai funcionar. Não é só falar que vai funcionar, você tem que provar para ela, em muitos casos, que vai funcionar. E isso porque o maior objetivo do método, né, conteúdo estratégico, que é que eu compartilho aqui com você, é entregar aquilo que as pessoas precisam, aquilo que o seu cliente, o seu leitor precisa. E com isso é que você vai sair do 0 às 1000 vendas. Porque você está atendendo uma necessidade dessas pessoas, uma necessidade do mercado. É assim que qualquer empresa, qualquer negócio sobrevive, atendendo uma necessidade ou um desejo, né, dessas pessoas. Se você não atende nenhuma necessidade, nenhum desejo, você não consegue vender. Você depende da caridade da pessoa comprar aquilo de você.
E aí ela vai ter que comprar porque ela gosta de você, que é o caso de pessoas que lançam e-book, às vezes vendem só para amigos ou familiares, porque você não está atendendo uma necessidade ali. Não tem uma necessidade real do seu cliente. E quando isso acontece, que você lança o seu e-book da maneira correta, você cria o e-book da maneira correta, se preocupando com o que as pessoas querem, divulga ele da maneira correta, também se preocupando com o que as pessoas querem, você está mais perto de chegar às suas 1000 vendas. E todo mundo fica feliz. O seu cliente compra o seu e-book, ele aplica aquilo que você ensina, ele tem resultado, acaba te elogiando, te recomendando. Isso faz com que você venda mais e mais. Só que isso começa com se colocar no lugar do seu cliente, entender o que ele quer, o que é importante para ele. Antes de escrever uma linha do e-book, você precisa se preocupar com isso. E vamos ser sinceros, né, que se você criou um e-book, é porque você quer vender. Do que adianta você escrever um e-book se ninguém lê? Não tem motivo para você não se preocupar com isso, não tem motivo para você não aplicar isso, você não parar e pensar nisso para ver se você está fazendo certo. Por quê? Porque se você para e pensa, você vai estar de acordo, né? Você vai estar alinhado com o seu próprio objetivo, que é vender, que é as pessoas lerem o seu e-book, elas gostarem do seu conteúdo, elas tendo resultados com aquilo que você ensina. É isso que, no final das contas, vai te motivar e vai fazer com que você chegue até as 1000 vendas. Sem ter esse feedback positivo, você não vai conseguir fazer. Lembra que eu falei que o seu leitor, né, ou o seu cliente é o maior julgador do seu conteúdo? Se você não tem esse retorno, não dá certo. Você não chega a 1000 vendas. Então, o que você tem que fazer aí? 3 passos para te ajudar a diagnosticar se você está no caminho certo. Mesmo se você já tem e-book ou você não tem e-book, você vai poder aplicar esses 3 passos. O que vai mudar é, se eu não tenho e-book, eu vou pensar isso, eu vou planejar isso antes de criar meu e-book. Se eu já tenho um e-book, eu vou anotar esses 3 passos e eu vou analisar o meu e-book friamente, não é se apegar ao conteúdo, porque a gente, como produtor de conteúdo, a gente tem sim um apego emocional aos nossos conteúdos. Então você vai analisar friamente, ou vai pedir para uma terceira pessoa analisar, ou vai perguntar isso para o seu cliente, para quem já comprou de você, para ela te dar a resposta. E você vai fazer basicamente 3 perguntas. Meu e-book está entregando ou vai entregar, né, aquilo que as pessoas realmente querem? E você pode perguntar isso para o seu cliente que já comprou seu e-book. Ei, fulano, você comprou meu e-book aqui. Por que você comprou meu e-book? O que tinha nele que te chamou a atenção? Essa resposta pode te dar a pista exatamente do que a pessoa quer, do que ela queria quando ela teve acesso ao seu conteúdo. E aí o seu trabalho é só encontrar pessoas iguais a essa, que querem a mesma coisa. 2, ele realmente leva em consideração que o meu e-book quer saber sobre aquele assunto? O que o meu leitor, né, o meu cliente quer ler sobre aquilo ali? Que ele tem interesse sobre aquele assunto, sobre o que ele quer aprender? E terceiro, ele realmente faria o meu cliente comprar? Se você fosse o seu cliente, o seu e-book passasse na sua frente agora, você compraria? Se sim, se você respondeu sim aqui a essas perguntas, talvez você esteja indo no caminho certo. E aí talvez o seu problema não esteja no produto, talvez esteja na forma, ou no seu público, ou na sua oferta. São os outros 2 pilares. Mas se você respondeu não, talvez, não sei, é bem provável que o seu produto não está alinhado. E aí você precisa voltar aí para a planilha e fazer o dever de casa. Conversar com seus clientes, procurar saber o que eles querem. Se você já tem cliente é mais fácil, né? Porque você pode perguntar para eles. Se você não tem cliente, vai para o mercado pesquisar, tem muita ferramenta na internet que te ajuda a fazer isso. Mas você precisa descobrir o que essas pessoas querem, afinal de contas. Por que elas comprariam o meu e-book? Lembra do exemplo da meditação transcendental? O que faz a pessoa querer aprender meditação transcendental? Não é pela meditação, é por outra coisa. Para reduzir o estresse, é para ter uma qualidade de vida melhor, melhorar a concentração, enfim, são os benefícios que esse meu método, né, gera, e não o método em si. Ninguém quer aprender método, ninguém gosta de aprender método. Se você vender só método, você não vai conseguir vender. Então você tem que vender resultado, transformação, benefício. Você só consegue vender isso quando você entende qual é o resultado e o benefício que o seu cliente quer. E como eu falei, isso se aplica tanto se você já criou seu e-book, quanto se você ainda não criou. Se não está vendendo, a luz do motor está acesa. E aí você precisa passar por esse filtro para entender o porquê. E se você não criou o e-book, já comece o seu e-book pensando nisso aqui para fazer mais sentido e para você conseguir vender. E seja crítico mesmo do seu conteúdo. Não é para passar a mão na cabeça, não é para ter apego emocional, como eu falei. Eu sei que é difícil,
mas a gente tem que ser mais imparcial nessa hora. Por quê? Porque o seu cliente lá, o seu leitor, ele não vai passar a mão na sua cabeça, né? Às vezes você vai olhar, mas o meu conteúdo tá bom, aí chega lá na frente não vende. Aí não adiantou nada, né? Você se enganar aqui, você se iludir aqui, se lá na frente não está vendendo. O que vai dizer se o seu e-book é bom ou não, e se esses 3 pilares estão alinhados, são as vendas caindo. No fim das contas, é isso. E essa é uma boa forma de você começar, de você tirar o seu e-book da sombra, você começar a vender e você levar, ficar mais próximo aí das suas 1000 vendas, ok? Vamos recapitular aqui rápido o que a gente viu, para você entender. Eu sempre gosto de fazer esse resumo para você ficar presente aí ao que você aprendeu hoje. Como que você evita que o seu e-book seja um fracasso? Em primeiro lugar, o que é fracasso? É aquele e-book que não vende ou não vende tanto quanto você gostaria. Isso que a gente quer dizer com e-book que foi um fracasso. Por mais que você tente, por mais que você tenha se dedicado ali na criação, ou até você esteja se dedicando na divulgação, a roda não gira, o negócio não funciona. Isso é o que eu quero dizer com o e-book fracassado. E aqui não, a gente não está julgando o conteúdo. Não estou julgando se você entende ou não do seu nicho, não. Aqui é questão de como que eu torno isso que eu sei, esse meu conteúdo, mais atrativo para as pessoas para as quais eu quero vender. É isso que você tem que entender no final das contas. E por mais especialista que você seja na área, né, e eu me incluo nisso, mesmo sendo especialista, nós corremos esse risco, né, de não conseguir comunicar da maneira adequada, de não conseguir tornar o que é atrativo para a gente atrativo para outras pessoas. E se você não está vendendo, pode ser um sinal que tem algo errado aí. E esse pode ser um dos erros que você está cometendo. Como que você faz para evitar isso? Você tem que se preocupar com o que o seu cliente quer. O que ele quer em relação àquilo que você ensina. Por que ele compraria esse e-book? Qual que é a dor, o problema, a necessidade que ele tem que você vai resolver com esse conteúdo? Qual o desejo que ele tem que você vai resolver com esse conteúdo? Porque é por isso que as pessoas compram no final das contas. Elas não compram porque gostam do e-book, porque acham bonito, porque gostam de você. Não, elas querem resolver ou uma necessidade ou um desejo que elas têm. E o seu e-book ele tem que estar alinhado para resolver essa necessidade. Uma vez que o meu e-book está alinhado, qual que é o próximo passo? Eu preciso apresentar ele da maneira correta. Eu preciso mostrar para a pessoa que aquele e-book que tem a solução é o e-book que ela está buscando. E para isso, eu posso atrair essa pessoa pelo que ela já está buscando, pelo desejo, pela necessidade que ela tem, e mostrar para ela como aquele e-book vai ajudar ela a alcançar esses resultados. E não precisa se preocupar, porque você não precisa nem negligenciar a criatividade e nem negligenciar o seu conteúdo ou escrever aquilo que você não quer. Você vai entender, né, como usar isso a seu favor, atraindo a pessoa pelo que ela quer, entregando aquilo que ela precisa. Porque é isso que os especialistas fazem no final das contas, né? Você vai no médico, você não chega no médico e fala, doutor, eu estou com dor de cabeça, me dá aí um analgésico para passar a dor de cabeça. Não é assim. Ele é um especialista. Você chega lá, você fala os sintomas, você fala o que você quer resolver, e o médico vai lá e faz a receita para você com base no conhecimento dele. É a mesma coisa que você, como especialista, vai fazer pelo seu cliente, pelo seu leitor. Você vai entender, você vai ouvir ele, o que ele quer, quais são os desejos. Ah, entendi. Agora eu vou receitar, entre aspas, né, para ele, a solução que faz mais sentido, que vai estar dentro do seu e-book. Essa é a receita para você ter um e-book que funciona, um e-book que venda, e acima de tudo, que chega até as 1000 vendas. Se você não tem isso, você não vai chegar às 1000 vendas ou vai ter muito mais dificuldade. Então, o segredo é enxergar isso como um aliado, não como um inimigo. Se você enxerga ele como um aliado, você vai ver que não só o seu e-book vai estar alinhado com o que a pessoa quer, como tudo o que você for fazer. Divulgação, conteúdo, atração, sua página de vendas, tudo vai estar muito bem alinhado quando você entende isso. Né? É 80-20. A partir do momento que você entendeu, você vai notar que vai ficar muito mais fácil você criar o seu e-book e muito mais fácil vender. Porque você está aqui, está com um produto bom. Aí quando a gente tem um produto bom, é fácil vender. Só você mostrar para a pessoa certa e ela vai comprar. Como o caso da Ferrari, né? Todo mundo sabe que é uma Ferrari, todo mundo sabe a qualidade que tem. Claro, nem todo mundo tem o dinheiro para pagar por ela, mas todo mundo sabe. Se você passa com a Ferrari com um bom preço, a pessoa vai comprar. E ela tem, né, aquele dinheiro, ela vai comprar. A mesma coisa é quando você se preocupa em criar o seu e-book dessa maneira e em divulgar ele dessa maneira, sempre pensando no que o seu cliente quer. E aí, deverzinho de casa,
passe o seu e-book por esses filtros. Seu e-book, sua página de vendas, sua divulgação, passe tudo por esse filtro. Está entregando o que as pessoas querem? Está levando realmente em consideração o que o meu leitor quer saber sobre esse assunto? Leva em consideração o que ele quer aprender sobre esse tema? Realmente faria o seu cliente colocar a mão no bolso, comprar de você? Se não passar por esses 3 filtros, é porque você precisa ajustar ou o seu e-book, produto, ou o seu público, ou a sua oferta. Bom, e se fez sentido para você esse conteúdo, tá? Aproveita aí para curtir, para se inscrever no canal, para receber outros conteúdos como esse também, outras lives, que vão te ajudar. Abraços para vocês, obrigado aí pela participação de todos, a gente se vê